Olá pessoal, vamos aqui para a primeira parte da aula sobre arquivos. Então, antes de nós trabalharmos diretamente com os arquivos, a gente precisa entender como é que funcionam os descritores de entrada e saída, que por default são o teclado, mas se você tiver o Bash instalado, seja diretamente no Linux, ou seja no Windows via subsistema do Ubuntu ou MiGW, você consegue rodar o Bash e consegue fazer as mesmas funcionalidades. Então, primeiro aqui eu vou fazer um código básico para ler um string, ler dois números e imprimir a soma, tá? Então aqui vou criar main, vou começar pedindo o nome do usuário, criei uma string para receber esse nome, fiz o scanf para poder salvar esse nome, lembrando que como o nome a string já é um vetor, não preciso colocar o i comercial bem aqui. Agora eu quero os números do usuário, dois números. Então vou criar aqui duas variáveis e salvar aqui os dois números x e y. Ok? Então eu vou imprimir lá o nome da pessoa e dizer qual é a soma dos meus dois números. Então tá aqui a variável nome, que vai ser impressa com %s, e o x e y que vai gerar a soma. Ok, tá aqui o nosso código. Vamos rodar nosso código. Ok, então meu nome é Davi, variável 6 e variável 7. Olá, Davi, a soma deles é 13. Beleza. Então, tanto a entrada quanto a saída default, elas vieram aqui do teclado. A gente escreve via teclado, vai para um buffer, e desse buffer é lido, e você consegue receber isso no teu programa, e quando o teu programa dá o print, aparece diretamente no teclado. Existe uma coisinha chamada redirecionamento, né? Você consegue fazer isso utilizando tanto o menor que quanto o maior que. Quando você usa o maior que, isso funciona para qualquer programa, tá certo? Você consegue lançar a saída do teu programa para um arquivo de texto, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou fazer o redirect, rodar o meu código e mandar para saída.txt. Então, todos os prints que iriam sair na tela vão agora para o saída.txt. Então, beleza. Primeiro, não apareceu digite seu nome. Por quê? Porque foi lá para sair do TXT. Só que ele continua esperando a entrada. Então, eu vou digitar aqui meu nome agora. É Fernando. Ok. Digite 2 inteiros. Isso daqui também foi para sair do TXT. E agora eu vou digitar o 2 e o 9. Ok, meu programa terminou de rodar. Se eu mandar imprimir a saída, a gente vai ver, ó. Digite seu nome, digite 2 inteiros. Olá, Fernando, a soma deles é 11. Então, eu redirecionei a minha saída rodando meu código e enviando para a saída.txt. Eu poderia ter feito isso apenas com a entrada. Dizer que ele não leria do teclado, mas leria de um arquivo. E eu posso fazer isso sem mexer no código, só utilizando o redirect assim, ao contrário, né? Então eu posso dizer que ele vai ler de entrada.txt. Só que para isso eu preciso criar o arquivo de entrada. Bora criar aqui o arquivo de entrada. Entrada.txt. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o nome. O nome aqui vai ser Júlio. E os números do Júlio vão ser 6 e 8. Ok, e eu vou salvar como entrada.txt. Tá? Então, o que acontece agora se eu fizer rodar o meu programa e pedir que ele leia do entrada.txt? Vai aparecer, digite seu nome, porque a saída ainda está sendo terminal. Digite 2 números, e aí está saindo, olá, Júlio, a soma deles é 15. Ok? Então, eu posso fazer a mesma coisa agora, fazendo com entrada e com saída. Então, eu vou pedir tanto a entrada de um arquivo, quanto vou mandar a saída para outro arquivo. Deixa eu abrir aqui o arquivo saída.txt também. Então, vou puxar o saída.txt para cá. Então, ó, na hora que eu rodar o meu código, ok? Então, se meu nome agora for Fernanda, e os números forem 10 e 30, salvei e rodei. Então, só utilizando esses redirects, que funcionam com qualquer comando, eu posso alterar
a entrada para um arquivo e a saída para um arquivo. O que a gente vai ver em seguida é como fazer isso diretamente no código, sem que eu precise utilizar essa técnica. Essa técnica é muito legal também quando você, por exemplo, está rodando testes e não quer ter que ficar digitando a mesma coisa toda vez que o teu programa roda. Você pode colocar isso no arquivo e só utilizar a técnica de enviar da entrada para gerar a saída. Por curiosidade, isso também é o que o Moodle faz. O Moodle pega a entrada, redireciona para o teu código e verifica se a saída que o teu programa gera é igual à saída esperada pelo Moodle. Valeu, pessoal! Ok, pessoal, então agora vamos para a parte 2. Vamos pegar nosso código e ao invés de usar os redirects, vamos alterar diretamente os arquivos. Para conseguir e tanto escrever quanto ler dos arquivos, a gente precisa utilizar uma estrutura especial, que é um filé, ou um file. Essa estrutura é um ponteiro, na verdade, um ponteiro para a estrutura que guarda todos os dados referentes ao arquivo que você abriu e ao ponto de leitura e escrita que você está naquele arquivo. Então, a gente vai chamar aqui nosso descritor de nosso ponteiro de arquivo. Próxima coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso arquivo e dizer como é que a gente vai abrir. A gente pode abrir para leitura, a gente pode abrir para escrita, a gente pode abrir no modo append, que é para adicionar novas informações, a gente pode abrir no modo texto e no modo binário. Então, vamos fazer primeiro a leitura. Ao invés de ler os dados do teclado, eu vou ler os dados do arquivo. Então, eu vou abrir um arquivo que é texto, abrir para leitura. Então, eu vou fazer assim. A minha variável arquivo, que é o meu ponteiro para a estrutura, vai receber o fopen. Qual o nome do arquivo que eu vou abrir? Vou abrir o arquivo chamado entrada.txt. E como eu vou abrir? Eu posso abrir para leitura, posso abrir para escrita, né? Leitura e escrita. Posso abrir no modo adição. Então, eu quero abrir apenas para leitura. Como é arquivo de texto, eu não vou colocar mais nenhuma informação. Ok, agora arquivo aponta e guarda esse buffer de dados, que é o entrada.txt. Então, para ler, eu não vou usar mais o scanf, porque o scanf ele lê da entrada padrão. Eu vou usar o fscanf, porque o fscanf lê de arquivo. É a mesma coisa do scanf, então não vou mudar todos os parâmetros que eu utilizaria no scanf. A diferença é que eu digo de onde é que eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo do ponteiro para arquivo. E a mesma coisa aqui. fscanf, eu vou estar lendo do ponteiro para arquivo. Então, todos os locais em que eu fazia leitura de dados, ao invés de ler da entrada padrão, que por default é o teclado, mas a gente aprendeu a redirecionar, eu vou ler diretamente desse buffer, que é o arquivo que nós já criamos. E, obrigatoriamente, você tem que lembrar de, no final, fechar o arquivo. Você fecha com o fclose. Arquivo. Então, nosso programa continua funcionando. Estou rodando aqui. E ele está imprimindo na saída padrão. Se eu mudar aqui, de Fernanda para José, então, a gente tem que rodar nosso código. Vai aparecer, oi José, a soma deles é 40. Agora eu vou colocar aqui 35. Rodei. Oi José, a soma deles é 45. Então, recapitulando o que foi que a gente fez, criamos uma variável capaz de apontar para uma estrutura de arquivo, abrimos o arquivo no modo texto e todos os locais onde nós fazíamos apenas o scanf, a gente faz o fscanf, passando o ponteiro para arquivo e no final você fecha o arquivo. Ok? Beleza. Parte 2. Eu não quero escrever aqui, eu quero escrever em outro arquivo. Então agora a gente vai precisar de outro ponteiro. Só que vai ser agora o nosso arquivo de escrita. Então, destino. Eu vou precisar abrir o arquivo de escrita. Destino. Também. Vou abrir com fopen. Vou abrir o nosso saída.txt, que é esse bem aqui.
Vou abrir o saída.txt, só que agora eu quero escrever no arquivo de saída. Como é que ele funciona? O read, se o arquivo não existir, vai dar um erro e a gente aprende a tratar já já. Mas o write, se o arquivo não existir, ele cria o meu arquivo. Então, vamos utilizar com o arquivo existindo, daqui a pouco a gente apaga ele. Beleza. Então, onde você colocava o puts, você não vai poder mais colocar o puts, mas você também podia usar o printf, né? Printf, %n, ao invés do puts, eu vou utilizar o printf, /n, perdão. E pronto, aqui já estava o printf. Então, vou continuar rodando meu código da mesma forma aqui. F6, beleza. Ele continua jogando aqui na minha saída, porque eu não redirecionei ainda a saída para o arquivo. Olá, José. A soma deles é 45. Vou botar minha câmera aqui para não atrapalhar. Ok, o que eu vou fazer agora? Vou utilizar, da mesma forma que eu redirecionei a entrada utilizando fscanf, eu vou redirecionar a saída utilizando o fprintf. E onde eu utilizava o printf, agora vai ser fprintf, fprintf. O fprintf te pede um ponteiro para arquivo como primeiro parâmetro, que é o local onde você vai escrever. Então, aqui eu vou dizer que eu vou escrever no ponteiro para arquivo destino. Aqui também eu estou escrevendo no destino. E aqui também eu estou escrevendo no destino. Beleza? E da mesma forma como você fechou o primeiro buffer, que foi o arquivo que nós utilizamos como entrada, você tem que lembrar de fechar fclose. Arquivo, que é o buffer de saída. Arquivo não, destino. Vamos ver agora se o nosso saída.txt vai alterar. Cadê? Beleza, digite seu nome. Olá, José, a soma deles é 45. Não é mais o José, é o André. E é 12 e 35. Olá, André, a soma deles é 47. Então, problemas e variações. Primeira coisa, se o arquivo de entrada não existir, esse ponteiro ele vai receber nulo, bem aqui, né? Eu fiz em 2 etapas, mas eu poderia ter feito em uma etapa só, né? Um passo só. Certo? Vou deixar 2 etapas por efeitos didáticos. Se esse arquivo não existir, o arquivo de entrada, ele vai retornar nulo, e aí tudo vai desandar. Então, vamos apagar aqui o arquivo de entrada, para a gente testar. Entrada.txt. Ok? Eu vou deixar ele aqui. O VS Code mostra que o arquivo não existe mais como deletado. E aí a gente vai rodar para ver o erro que vai aparecer. Ok, ó. Dei um segmentation fault porque eu estou tentando trabalhar com nulo. Então eu estou mandando escrever, por exemplo, estou tentando ler do fscanf passando nulo para cá. Então eu preciso testar na hora de abrir se o arquivo existe ou não existe. E eu posso testar verificando se o arquivo é nulo. Se o arquivo for igual a nulo, putz, arquivo não existe. Não existe. E aí eu vou sair logo do meu código, exit1 para... Esse exit1 ele funciona em qualquer lugar do código. Por exemplo, dentro de uma função, quando você acha que não faz mais sentido continuar o teu código porque é um erro crítico, então você pode dar um exit. Normalmente a gente usa o exit 0 para dizer que tudo deu certo e o exit 1 para dizer que não deu certo. Então, se o arquivo não existe, ele já fala que não existe e sai fora. Certo? Então, eu vou rodar de novo. Ó, arquivo não existe. Beleza? Então, a gente já resolveu o problema do arquivo não existir. Vou apagar o arquivo de saída. rm saída.txt. Arquivo de saída não existe, mas a gente já viu que o W escreve, né? Cria o arquivo quando ele não existe. Então, se eu executar meu código aqui, acabou de criar o arquivo que não existia. Uma pequena variação aqui para o W é o modo append, onde ele não apenas cria se não existir, mas se já existir, ele não apaga. A gente já viu que toda vez que eu rodo, ele apaga e cria tudo de novo. Ele apagou e criou tudo de novo. Tá? No modo append, o que ele vai fazer é só adicionar ao final do arquivo. F6, ops, aqui. F6, adicionou tudo no final do arquivo e adiciona,
Toda vez que eu rodar, ele adiciona no final do arquivo. Isso é interessante, por exemplo, quando você está usando um log. Um log, ele está sempre abrindo o arquivo e colocando no final do arquivo as suas informações. Então, foi o que a gente viu aqui. Escrever dados básicos, ler dados básicos, o descritor de entrada, né, com fopen. Tudo aqui em modo texto, tá bom? A gente deixa o modo binário para outro momento. Tudo aqui em modo texto. Leitura e escrita. Por enquanto, a gente não vai ver leitura e escrita simultâneas no mesmo arquivo, porque tem algumas variações. O que vocês podem fazer? Por exemplo, se vocês querem alterar um arquivo, você quer, por exemplo, fazer com que esse número mude de 35 para 36 e depois para 37. Você faz o parse, você abre o arquivo como leitura, lê ele todo, fecha o arquivo, abre como escrita e escreve no arquivo. A gente vai fazer um exemplo desse agora. Ok, então vamos lá utilizar o mesmo arquivo tanto para entrada como para saída, mas em momentos distintos. Então, como eu vou utilizar um só arquivo, eu vou usar uma só variável. Minha variável vai se chamar arquivo. Eu vou ler o arquivo data.txt, vou continuar testando se ele existe. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Não vou mais pedir que ele digite o nome, porque eu sei que ele vai digitar. Eu vou ler do arquivo o nome, está aqui no meu fscanf, e eu vou ler do arquivo os meus dois inteiros. Li do arquivo o nome e os dois inteiros, bem aqui. Lido todas as informações que eu precisava, agora eu vou fechar o meu arquivo. Eu preciso fechar para poder abrir de novo, só que agora no modo escrita, antes eu abri no modo leitura. Agora eu vou fazer um outro fopen no modo de escrita. No modo write. E aí agora eu vou escrever as minhas informações usando a mesma sequência que nós tínhamos aqui. Então a primeira coisa vai ser um nome, vou usar o fprintf para arquivo e eu vou digitar o nome, 1/n, o primeiro inteiro, um espaço e o segundo inteiro. E vou colocar aqui um /n. Então eu vou enviar o nome, o x e o y. Okay? Só que cada vez que meu código executar, ele vai adicionar o y de uma unidade. Então eu vou colocar y mais 1 e o x vai diminuir de uma unidade. X menos 1. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é de fechar. Quando você dá o comando de close, você força uma operação síncrona que grava os dados do buffer que você está mexendo diretamente no arquivo mesmo do sistema operacional. Então, você sempre tem que lembrar de dar o fclose arquivo. Então, o que a gente espera aqui, toda vez que eu rodar meu código, ele primeiro carrega o arquivo, lê os dados, fecha o arquivo, abre de novo, altera os dados, salva no arquivo, fecha no arquivo. Então, bora lá. Então, toda vez que a gente salva, a gente já tem os nossos dados de forma persistente dentro do nosso código. Ok, vamos continuar a nossa aula e para isso a gente precisa entender como é que o buffer de leitura funciona. Nós vamos utilizar o scanf, que é o buffer tanto de leitura do texto no teclado, quanto o de arquivo funciona da mesma forma. Então vamos lá. Aqui eu crio uma variável número, estou pedindo para ler esse número e estou imprimindo. Só que o que acontece se o número ou não existe, ou você digitou outra coisa que não era um número? Então, para evitar de ficar sempre digitando a entrada, eu vou deixar logo a entrada aqui. Por exemplo, se o número que o scanf vai ler é o 5, o nosso buffer vai estar aqui como nosso arquivo. Então, eu vou compilar. Isso daqui é a mesma coisa do GCC, tá? A lá SKC é o GCC com todos os warnings e ainda mais um pouquinho. E esse sanitize que ele ajuda a verificar se tem vazamento de dados, tá bom? Então, vou compilar o meu arquivo,
vou executar o meu arquivo e passar para ele esse arquivo de entrada. Tá? Aqui a gente tem o 5 que era esperado. Ele conseguiu ler o 5 e imprimir o 5. Primeiro errinho, assim, erro que esse código tem é que ele está ignorando uma regra que as variáveis devem ser inicializadas. O que acontece se ao invés de um 5 você digita um A? Aí começa a sair esse número maluco. Ué, de onde vem esse número maluco? Esse número maluco é o lixo que tinha em número, o scanf não consegue ler o número, e aí ele mantém o lixo. Então, sempre inicialize suas variáveis, porque aí, se você tem algum problema de leitura ou de lógica, o teu código não vai ficar rodando, não vai estar gerando resultados diferentes. Ele vai dar errado, mas pelo menos ele vai dar errado sempre do mesmo jeito. Então você não vai decidir, o código só funciona de vez em quando. Ok, por que número nunca sai de zero? Porque o scanf não consegue ler o inteiro. O scanf ele tem uma técnicazinha que as pessoas normalmente não sabem, que ele retorna quantos dados ele conseguiu ler corretamente. Então, se eu pedir para ele me dizer quantos dados ele conseguiu ler, eu vou imprimir essa quantidade. Ok, então agora eu estou imprimindo o número que eu li e quantos dados eu consegui ler. Então, se eu deixar aqui no A e mandar rodar o meu código, ele vai dizer que o número continua em 0 porque o scanf não conseguiu ler nenhum dado. Agora eu vou colocar aqui um 1. Quando eu rodar, beleza. O número é 1 porque eu consegui ler um dado. Se agora eu colocar o 5, o número é 5 porque eu consegui ler um dado. Se eu tenho múltiplas leituras, por exemplo, int número float peso, inicializar tudo, tá, pessoal? 0.f. Perdão, duas linhas separadas. Então, agora eu tenho o número e o peso. Eu vou ler um %d, %f, número e peso. E depois eu vou imprimir o número e o peso. Okay. Então, bora lá. Primeiro, só tem o número para ser lido. Quando eu rodar, o meu scanf me retorna que ele só conseguiu ler uma variável. Tinha duas. E aqui é o resultado do peso, que como eu inicializei, vai sair sempre 0. Se eu não tivesse inicializado, daria sempre um valor aleatório que vem do lixo. Então, sempre inicialize suas variáveis. Tá? Se eu tenho um número válido aqui, então agora ele vai conseguir ler um número. E aí eu tenho o resultado. Tá. Para quem se perdeu, eu não preciso usar o redirect, tá? Funcionaria também se eu estivesse escrevendo 5 e 6.7. A vantagem é que manter o buffer aqui facilita o exemplo e o teste. E é a mesma coisa de escrever, tá? Ok. Então a gente já entendeu que o scanf ele me retorna a quantidade de dados que ele conseguiu ler corretamente, tá bom? E se ele não conseguiu ler nenhum dado, ele retorna 0. O que acontece quando ele não consegue ler um dado? Quando ele não consegue ler um dado, o ponteiro de leitura, o descritor lá, o ponteiro de leitura, ele fica parado naquele lugar, como se ele dissesse, olha, a partir daqui eu não consegui ler informação. Por exemplo, faz de conta que aqui eu vou ter um G e eu vou ter a informação. Quando eu rodar, ele vai conseguir ler o primeiro dado, colocar dentro do inteiro, não consegue ler o segundo dado, que ele deveria procurar um float, ele não acha um float, ele fica preso aqui no G, e aí ele retorna. Olha, só consegui ler 1, e o peso continua sendo o que era. Bora lá. De entrada. Beleza, eu só consegui ler 1. Atualmente, aonde está o meu ponteiro de leitura? Eu consegui ler o 5, eu consumi o espaço na procura de um float, e eu fiquei parado aqui, tentando consumir o G. Não consegui consumir o G, porque eu estava tentando pegar um float. Mas o meu ponteiro de leitura está ali, paradinho. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, se eu dou um get char, que ele pega um caractere, a gente vai ver que a gente consegue pegar esse G bem daqui. printf, %d, %c/n,
C. Ok? G. Ou então eu poderia utilizar o scanf da mesma forma, né? Então, o meu char vai começar em 0. E aí agora eu vou ler scanf %C %F. Endereço de C, endereço de peso. Vou deixar uma pegadinha aqui para vocês, tá? Então, eu vou mandar imprimir agora o C e o F. Vamos ver o que é que sai. Perdão, tem que ser por aqui. Eu quero ler da entrada. Ok, então eu tenho o G e tenho o 6.5. Vamos lá. Tentei ler um inteiro e um float. No meio do caminho tinha esse G aqui. Então ele não conseguiu ler o float, o meu ponteiro de leitura ficou parado bem aqui. Aí eu fiz um scanf para ler esse char que estava preso e ler o meu peso. Então eu consegui obter os dois dados. Então, quando eu faço um scanf e coloco esse espaço aqui, eu estou dando uma ordem que ele vai ignorando todos os white spaces até encontrar aquele dado. Para inteiros e floats ele não é importante, mas para caracteres ele é muito importante. Por exemplo, se eu não tento ler o float, leio só o número, ok? Então aqui ele vai dar certo, ele vai ler o número. Lê o número, o ponteiro de leitura para bem aqui, ok? Se eu pedir para ele ler um caractere desse jeitinho, sem o espaço antes do C, ele vai ler esse espaço, tá vendo? Ele vai ler esse espaço e o ponteiro de leitura vai ficar bem aqui. Eu vou tentar ler o float e não vou conseguir ler o float. Ó, deu errado. Você tá vendo? Li o inteiro. Terminei de ler o inteiro, o ponteiro de leitura ficou bem aqui. Tentei ler um char. Ele leu esse char aqui, que foi o espaço. Eu tentei ler um float e ele ficou parado bem aqui. Como é que eu posso resolver esse problema? Antes de ler um caractere, se você quer um caractere que obrigatoriamente seja não white space, né, sem ser espaço, sem ser enter, sem ser tab, tem sempre que colocar um espaçozinho antes. Então agora o que a gente fez? Aí a gente diz, ó, procure o primeiro não white space que você encontrar, ele vai encontrar o G, e depois procure um float, ele vai conseguir ler o peso. Ok? Então, baseado naquilo que a gente viu do funcionamento do scanf, a gente já consegue fazer um código à prova de usuários, pelo menos em relação à leitura de dados. Então, o que é que eu tenho que ser capaz de fazer? Eu tento ler o dado, se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, eu limpo o buffer e continuo pedindo para o usuário o dado que eu quero. Então, por exemplo, quero ler um inteiro. Vou fazer aqui uma função getInteiro, getInt, tá bom? Então, int x recebe getInt. O que a minha função getInt vai fazer? Ela vai tentar ler o inteiro do buffer, tá bom? Então, vou criar aqui um int value, sempre inicializar. Tento ler o inteiro, scanf %d value. Preciso saber se eu consegui ou não consegui. Int quantidade. Se quantidade for diferente de 1, ou seja, se eu não conseguir, eu preciso voltar. Preciso ficar tentando ler o dado enquanto não der certo. Então, para isso, eu vou fazer aqui um do while. Bom? Faça o quê? Leia o value enquanto quantidade for diferente de 1. Isso aqui não vai ser suficiente, porque se por acaso eu digitar uma coisa errada, vocês já entenderam que o ponteiro de leitura fica preso atrás daquele ponto. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que sair
consumindo aqueles dados, por exemplo, até o barra N. Então, até o barra N eu vou consumindo aqueles dados. Então, em uma única instrução, assim, né, em duas instruções, mas depois eu faço em uma só. O que eu precisaria fazer? Precisa fazer get char, vou pegando caractere por caractere até encontrar o barra N. Então, eu poderia escrever assim, ó. Enquanto o meu get char for diferente de barra N, não precisa fazer nada. Então, recapitulando. Então, eu vou rodar esse comando, verifico se é barra N, e aí eu continuo no meu loop. E mantenho o meu loop enquanto eu não chegar no barra N. Então, isso aqui garante que eu vou limpar o buffer inteiro. Tá? Então, só que seria mais interessante se eu só limpasse o buffer se o usuário tivesse digitado alguma coisa errada. Então, aqui eu vou meter um if. Se quantidade for igual a 0, ou então for diferente de 1, aí eu limpo o buffer. Se não, eu dou um break. Então, fica melhor fazer aqui no loop infinito. Tá? No loop infinito poderia também fazer com faça para sempre, né? É bem comum essa construção aqui, ó. Faça para sempre. Tenta ler o inteiro. Se conseguiu, eu posso dar logo um return com o valor lido. Se não conseguiu, limpa o buffer e eu me mantenho no laço. Então, eu vou ficar preso aqui nesse laço até que o usuário digite o inteiro. Senão, eu fico preso dentro do inteiro. Posso até colocar aqui a mensagem, né? Puts, digite inteiro. Então, lembrando, isso daqui limpa o buffer até o barra N. Então, bora rodar nosso código agora, só para ter certeza que funcionou. printf %d barra N. Obrigado pelo X. Perdão. É bem aqui. Obrigado pelo %d barra N X. Então, ok. Então, eu vou colocar aqui 10. Dígito inteiro. É o 4 inteiro. 5. Então, isso daqui funciona para inteiro. Funciona também para qualquer outra coisa, né? Float, char. Ok, vamos aprender aqui agora a navegar pelo buffer, tá certo? Então, o nosso buffer, o nosso arquivo, ele tem um fim, tá? Que ele pode ser induzido quando a gente vai pelo terminal ou fim real quando você realmente tem um arquivo. Esse fim no C, ele tem uma constante que o define, que é um caractere, uma constante, que é o end of file. Então, eu poderia dizer, leia todos os caracteres, enquanto não chegar no fim do arquivo, imprima todos os caracteres. Então, por exemplo, poderia fazer isso aqui. char C recebe 0, enquanto faça para sempre. C recebe get char. Se C for igual a final do arquivo, então é porque eu já li tudo que eu tinha que ler. Break. Se não, eu dou um put char C. Então, faça para sempre. Leia um caractere da minha entrada. Se for o caractere que define o final do meu buffer, o final do meu arquivo, dê o break. Se não, imprima na tela. Então, hoje é dia 4 de março
de 2021. Enter. Então, lendo inteiros, menos O, lendo inteiros, ponto alt e ponto barra, lendo inteiros, ponto alt, pegando de entrada. Ok, tá aqui toda a minha entrada. Mas o Endofile, ele não é só em arquivos, ele também pode ser no terminal. Eu posso rodar o meu código e forçar o Endofile. No Linux a gente faz isso mandando um Ctrl+D e no Windows um Ctrl+Z, Enter. Então se eu fizer isso daqui, hoje é um dia. Na hora que eu dou Enter, eu envio a informação para o buffer. O meu while já pega a informação do buffer e já imprime na minha tela com o char até o /end, até o Enter. Então, enquanto eu ficar digitando aqui, eu estou enviando para o comando, enviando para o buffer. O meu programa está consumindo o buffer e imprimindo na tela. Eu digo que acabou o buffer, mandando um Ctrl+D. Beleza, acabou o buffer. Ok. Então, professor, mas eu não queria utilizar o getChar e o putchar, eu queria ler do arquivo de verdade. Tá, tudo bem. Então, lembrando, você usa o file, arquivo, abre o arquivo com fopen. Por exemplo, no nosso caso é o entrada.txt. E eu estou abrindo com leitura. Basta que você procure quais as funções equivalentes ao getChar e ao putchar que trabalham com arquivos. No caso aqui é o getC, que trabalha com arquivo, e o putC, que trabalha com arquivo. Mesmo funcionamento, a diferença é que agora você está, ao invés de trabalhando com buffer, putchar. Eu tenho que dizer o que é que eu estou inserindo, né? Estou inserindo o caractere C nesse A. Eu não quero inserir no arquivo, não. Eu quero mostrar na tela mesmo. Putchar C. Então, eu vou ler do arquivo e vou enviar para a tela. Se eu quisesse escrever no arquivo, eu utilizaria o putC. E no final, fclose arquivo. Beleza. Beleza. Você está vendo que eu não usei o descritor de redirecionamento. Estou lendo direto da entrada com esse arc. Uma observação é que o stdin ele funciona como descritor para arquivo, que é o que a gente utiliza no fget. Então, se eu tirar isso daqui, eu posso usar as funções de arquivo normais utilizando o stdin. Ele é como se fosse, entenda, um arquivo para a entrada padrão, standard input. Então, isso daqui funciona igual o getChar. Lendo inteiros. Mesma coisa, quando eu mandar o Ctrl+D, ele entende que eu mandei um Ctrl+D e para aqui. Ok. O fget ele é interessante porque ele consegue pegar uma linha inteira. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma linha inteira de dados, char linha, minha linha que cabe até 100 caracteres, eu posso digite seu nome completo. E aí, como eu quero várias palavras separadas por espaço, fget, eu digo onde ele vai guardar inline, o máximo que ele pode colocar, size of, de line, e de onde, de qual buffer ele vai pegar. Então, por exemplo, se eu quero colocar a entrada padrão, eu digo que eu quero ler de stdin, né, a entrada standard. E aí eu posso dar um puts fget. Fget ele só tem eu diria assim, detalhe inconveniente, porque ele inclui o /n no final. Por exemplo, digite seu nome completo, e aí se eu quisesse escrever assim, printf, olá, %s, nome, seja bem-vindo, /n. Aqui eu vou trocar de line para...
Beleza, olá, seja bem-vindo. Vamos rodar aqui nosso código. Digite seu nome completo. David Sena Oliveira. Então ele colocou olá. Eu coloquei como inteiro. Aí ele não soube decodificar de novo. Eu pensei que eu tivesse virado um número já. David Sena Oliveira. Olha que interessante. Olá, David Sena Oliveira. Barra, seja bem-vindo. Então, a gente poderia tirar esse barra N do final, né? Como é que eu vou fazer isso? Include string.h. E aí, se tiver um barra N no final, ele remove. Voltando. Se eu executar, eu tenho um barra N no final. Tanto faz daqui, como por exemplo, de entrada. Ó, David Sena. E aí, executando de entrada, ele mostra entrada.txt. Ele vai mostrar lá, David Sena, seja bem-vindo. Com um detalhe. Se eu não tiver o barra N, o fgets ele pega até o final do arquivo. E nesse caso, funcionaria. Olá, David Sena, seja bem-vindo. Ele não acha o barra N, ele está ao final do arquivo. Então, como é que eu resolvo esse problema do barra N? Se o barra N existir no final da string, eu devo remover. Se eu utilizasse só a função strlen e colocasse no final, eu teria um problema. Porque strlen eu olho para o final. Se tem um barra N, resolve. Funcionaria. Mas tem outra funçãozinha bem legal do Linux, que é o strcspn, que eu posso dizer, ei, procura se nome tem algum desses caracteres. Se tiver, o barra N me retorna, se não me retorna no final. Então, isso daqui vai me retornar ou a posição do barra N ou a posição onde já está o barra zero. E aí eu nem preciso fazer o teste, né? E aí, por exemplo, aqui fica fácil. Posso dizer que nome nessa posição recebe barra zero. Nome na posição do barra N, se encontrar, recebe barra zero. E eu resolvo os meus dois problemas de um golpe só. Se tem barra N, ele coloca um barra zero e termina. Se não tem barra N, não muda nada. E aí meu código fica sucesso. E se tiver N, se tiver quebra de linha, também. E se eu não estiver utilizando do arquivo, também certinho. strcspn. E aqui são os caracteres onde ele pararia. Por exemplo, se eu quisesse que ele parasse no primeiro N que ele encontrasse. Então, ele vai parar no N e vai parar no barra N. Então, se eu rodar o meu código aqui, David Sena, ele vai parar nesse N e meter um barra zero aqui, dizendo que acabou. Olá, David Sena. É como se fosse uma busca por caractere e aqui eu tenho todos os caracteres válidos dentro da busca. Ok, então agora vamos fazer o loop pelo nosso arquivo inteiro, imprimindo de um por um. O fget, se ele não conseguir ler nada, porque ele já está no final do arquivo, ele retorna nulo. Então, eu poderia fazer o seguinte. Chamo isso daqui de linha. E aí eu posso dizer, enquanto eu tiver algo para ler, enquanto eu tiver uma linha para ler, enquanto o fget for diferente de nulo, que não é obrigatório, tá? Porque nulo é falso. Enquanto o fget for diferente de nulo, por exemplo, mostre a linha. E eu estou aproveitando, ó, não posso usar o puts, porque como o get lá, o fget já me dá o barra n e o puts bota outro barra n, eu teria 2 barra n no meio do texto. Aqui eu preciso usar o printf mesmo. Tá, então aqui eu uso o printf. Só para exercitar, lembrando como é que eu arranco o barra N no final. Essa linha strcspn, se tiver na linha
um barra N nessa posição, coloque 0. Então agora eu estou tirando todos os barra N's, eu posso usar o puts. Ok?